Oi, turminha do quinto ano, estamos de volta para mais uma aula de geografia. Hoje estaremos revisando o conteúdo estudado na aula passada e juntos realizaremos algumas atividades. Como vocês estão? Passaram a semana bem? Eu espero que sim. Eu espero que todos estejam muito bem. Eu espero que todos estejam com saúde, né? Estejam conseguindo acompanhar as aulas, estejam realizando suas atividades, já estejam indo à escola, né? Porque já estamos de volta. Então, peço que vocês agora peguem o livro, esteja com o livro em mãos, porque é muito importante estar com o seu livro em mãos, para que juntos possamos realizar a revisão, né, da aula passada, né, retomarmos um pouquinho da aula passada, darmos uma revisada no que foi estudado na aula passada e possamos realizar a atividade. Porque se vocês tivessem um livro, não tem como acompanhar a nossa aula. Então, pega o seu livrinho, vai lá para o seu cantinho de estudos e vamos lá dar uma reforçada no que foi estudado na aula passada. Antes de iniciarmos, né, a revisão da aula passada, eu tenho uma mensagenzinha para você, eu tenho uma frase para deixar para você, né, uma mensagenzinha em todo o coração para você, para que você possa refletir, pensar na sua vida, pensar nas coisas, pensar nos seus sonhos, né, fazer com que os seus sonhos aconteçam, se realizem. Então, preste atenção na mensagem que eu tenho para vocês e em seguida daremos continuidade, começaremos a revisão do conteúdo estudado na aula passada. Olha só, a frase que eu trouxe para vocês diz o seguinte: nada é tão nosso quanto os nossos sonhos. Isso mesmo, nada é tão nosso, nada é tão meu quanto os sonhos que eu tenho. Os sonhos que eu tenho são meus, eu posso guardá-los no meu coração. E o que são os sonhos, tia? É dormir? É aquele que a gente tem quando deita e fecha o olho e dorme? Não, não. Os nossos sonhos são os planos, os projetos, os desejos que nós temos para a nossa vida, para realizar um dia na nossa vida. Seja a vontade de fazer uma viagem, seja o sonho de ir para um lugar bonito, seja o sonho de ganhar um brinquedo novo, seja o sonho de ganhar um celular. Tudo isso são sonhos que nós guardamos no nosso coração. Então, que você possa viver os seus sonhos, que você possa realizar os seus sonhos e assim você possa ser feliz. Mas, lembre-se de uma coisa: o meu sonho tem que estar de acordo com os sonhos de Deus. Os meus sonhos têm que estar concordando com os sonhos de Deus. Eu não posso viver um sonho que vai desagradar a Deus. O meu sonho tem que ser um sonho que agrade a Deus, que agrade ao Senhor. Porque Deus, Ele tem lindos sonhos para cada um de nós. Deus sonha com coisas muito grandiosas para nós. Então nós devemos o quê? Viver de acordo com os sonhos e a vontade dEle para a nossa vida. Tá bem, amores? Esse é o meu recadinho para vocês. Espero que vocês levem esse recadinho para a vida, que vocês aprendam muito com ele e que você viva os seus sonhos todos os dias. E peça a Deus: Senhor, que os meus sonhos estejam de acordo com os do Senhor. Que os meus sonhos, as minhas vontades, sejam as suas vontades para mim. Porque às vezes nós desejamos muito ter algo, mas não é da vontade de Deus. Não é o sonho de Deus para nós. Então que nós possamos viver os sonhos de Deus para cada um de nós. E aí, vamos começar a nossa aula de revisão de hoje. Vamos lá? Me acompanhe, que nós vamos revisar e lembrar um pouquinho daquilo que estudamos na aula passada. E então, na aula passada, nós estudamos sobre as grandes regiões brasileiras. Nós vimos que o Brasil ele é dividido em 5 grandes regiões, que são as regiões Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Sul. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, utilizou alguns critérios para fazer essa divisão, como, por exemplo, a diversidade dos aspectos, né, dos aspectos naturais, a economia, né,
a semelhança entre esses aspectos, né, em alguns espaços, e eles delimitaram ali as regiões brasileiras. Nós estudamos também sobre a região norte do Brasil. Falamos um pouquinho sobre a região norte, né? Nós já falamos sobre os aspectos naturais, sobre a população, a economia, e conhecemos um pouquinho dessa região que é tão rica e tão importante para o nosso país, pois abriga a principal floresta do nosso país, a floresta amazônica. A região norte, ela é a maior região do Brasil, né? Possui uma extensa área, possui uma grande extensão territorial, porém abriga apenas 9% de toda a população do Brasil. Apesar de ser a maior região, tem uma população pequena se comparada às outras regiões do Brasil. É também na região norte onde nós podemos encontrar a floresta amazônica, a nossa maior riqueza. A floresta amazônica é onde está abrigada a maior riqueza brasileira, né? A riqueza da fauna e da flora brasileira. É uma floresta que é importante não só para o Brasil, mas para todo o mundo. A floresta amazônica ela está presente em todos os estados da região norte. E os estados que compõem a região norte são Roraima, Amazonas, Acre, Rondônia, Pará, Amapá e Tocantins. Esses estados são os estados que compõem a região norte do Brasil. E neles nós podemos encontrar um pedacinho da floresta amazônica. Além disso, a floresta amazônica ela também se expande para outros países, como, por exemplo, Venezuela, Colômbia e Peru. A parte da floresta amazônica que está aqui no Brasil é chamada de Amazônia Legal. É a parte que está presente aqui no Brasil. A floresta amazônica ela é considerada uma área riquíssima em biodiversidade, né, em espécies de animais e vegetais existentes, né, em todo o mundo. E ela abriga, por exemplo, olha só, de todas as plantas conhecidas no mundo, 13% são encontradas na floresta amazônica. E das espécies de peixe de água doce, 23% estão presentes nos rios da Amazônia. Isso por quê? Porque a Amazônia ela possui uma grande quantidade de rios muito importantes para todo o país. Esses rios, né, eles são muito favoráveis para a navegação, para a pesca, certo? E eles são bastante utilizados, né, como vias de transporte para a população dessa região. A população dessa região se desloca usando principalmente os rios, né, as embarcações nos rios. Então, nós falamos um pouquinho, né, sobre a floresta amazônica, uma floresta muito rica e importante para a nossa região. E nós falamos também sobre a população da região norte, que a população da região norte ela começou a crescer a partir da década de 1960. Por quê? Era uma região muito pouco povoada. Então, com incentivos por parte do governo, né, em criar vários programas de crescimento, de industrialização dessa região, é que ela começou a crescer e começou a se expandir em questão de população. Atualmente, né, segundo o IBGE, a maior parte da população da região norte, cerca de 75%, vive em áreas urbanas, principalmente nas capitais dos estados. Além disso, nessa região vive aproximadamente 38% da população indígena do país, né? A maior parte da população indígena do nosso país vive na região norte, né? Por conta da floresta amazônica, já que eles retiram seu sustento daí. Junto desses povos indígenas tem também os povos ribeirinhos, os castanheiros e os seringueiros. Eles vivem ali, eles retiram o seu sustento da floresta amazônica, tá bem? Falamos também sobre a economia da região norte, né? O extrativismo é uma das principais atividades econômicas da região norte, né? No extrativismo destaca-se o látex, né? A retirada do látex para a fabricação de borracha, né? E o buriti e a castanha do Pará são alguns produtos que são extraídos da floresta amazônica. Mas também a agricultura ela se caracteriza pelo cultivo de arroz, de milho e de mandioca, principalmente para a subsistência, né? Para o consumo próprio.
Tem também algumas áreas, né, onde é praticada a pecuária, a criação de animais, e aí onde entra lá o desmatamento da floresta, né, a floresta desmatada, para que essas atividades aconteçam. Uma outra coisa também que tem se tornado bastante presente na floresta amazônica, aliás, na região norte, desculpa, a atividade industrial, que ela se concentra principalmente nos municípios de Belém e de Manaus, onde Manaus se destaca por ter a Zona Franca de Manaus, onde se encontram ali diversas indústrias montadoras de motocicletas, de aparelhos eletrônicos e de eletrodomésticos. As atividades econômicas, elas têm sido, né, elas são as principais causadoras do desmatamento da floresta amazônica, né? A floresta amazônica ela vem sendo desmatada por conta de algumas práticas, né, das atividades econômicas. Então, isso acontece o quê? As consequências disso é o quê? São graves problemas, né, ao habitat natural de muitas espécies de animais, né? A retirada da floresta contribui para a erosão e a perda da fertilidade do solo. Então, a floresta, com a retirada da sua vegetação, ela vai ficando doente, né? Muitos problemas vão sendo ocasionados ali. Então, sérios problemas, né, de desmatamento, né, de poluição da floresta amazônica tem acontecido lá na região norte. Ok? Então, uma grande área, né, já dessa floresta, ela foi totalmente alterada, né, foi devastada. Então, hoje existe uma área que não é como era no início da colonização do Brasil. Então, assim nós concluímos a nossa revisão. Agora nós vamos realizar uma atividade, onde você vai abrir o seu livro na página 121. Vamos começar a nossa atividade abrindo o livro na página 121. Olha aqui, página 121, aqui embaixo, tá bem? Página 121 e 122. Na 121 nós vamos ler apenas as manchetes que estão sendo retratadas aqui. E na 122 vamos responder as questões, né? A, B, C, D, segunda e terceira questão. Olha só, lê as manchetes. Chuva não dá trégua no centro-oeste. A primeira manchete, a manchete A. A manchete B diz o seguinte: Roraima é o estado da região norte que mais gerou novos empregos em janeiro. Aí nas questões aí da página 122, na letra A, pergunta assim: que regiões brasileiras são citadas nas manchetes? As manchetes aí falam de duas regiões brasileiras. Quais são elas? Nós estudamos na aula passada sobre as regiões brasileiras. Centro-Oeste e Norte, né? Na manchete A fala sobre o Centro-Oeste, que a chuva não dá trégua no Centro-Oeste. E na manchete B fala da geração de empregos em Roraima, que é um estado da região Norte. Então, os dois estados que são citados aí, Centro-Oeste e Norte. Letra B. Que assunto é tratado na manchete A? Qual é o assunto que está sendo tratado aí na manchete A? Está falando sobre o quê? Sobre a ocorrência de chuvas, né? Falando sobre as chuvas na região, no centro-oeste brasileiro. E na manchete B está falando o quê? Do crescimento da geração de empregos no estado de Roraima, que é na região norte. Letra C. De acordo com a classificação do IBGE, quais são as 5 regiões brasileiras? E aí, quais são as 5 regiões brasileiras? Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Essas são as 5 regiões que fazem parte, as 5 regiões brasileiras, que fazem parte do Brasil. Letra D. O estado onde você mora faz parte de qual região brasileira? O estado que nós moramos aqui, o estado de Sergipe, tão lindo, tão maravilhoso, faz parte da qual região brasileira? Região Nordeste. Muito bem. O estado de Sergipe faz parte da região Nordeste. Eu não vou colocar as respostas aqui na tela, porque eu quero que você desenvolva essa técnica de conseguir responder, né, a partir das explicações, tá bem? Então, a partir das explicações, espero que você consiga responder as suas atividades. Segunda questão. Qual a diferença entre a floresta amazônica e a Amazônia legal? Qual é a diferença entre a floresta amazônica e a Amazônia legal? A diferença é basicamente que a floresta amazônica ela abrange tanto o território brasileiro como de outros países.
como Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana, Guiana Francesa e Suriname. Já a Amazônia Legal corresponde à parte da floresta amazônica localizada no território brasileiro, que está apenas aqui no território brasileiro. A diferença é que a floresta amazônica está presente em outros países, você pode citar os países. E a Amazônia Legal é a parte da floresta amazônica que está aqui no território brasileiro, tá bem? Terceira questão, qual a importância dos rios para as pessoas que vivem na região norte? Eu falei um pouquinho sobre os rios. Então, qual é a importância dos rios para as pessoas que vivem na região norte? Né? Os rios eles são intensamente utilizados, né, como vias de transporte, de pessoas e de mercadorias, e também são utilizados como fonte de alimentação e de renda para aquelas pessoas que vivem da pesca. Analisando aí essa explicação, espero que você consiga colocar aí a sua resposta. Agora nós vamos para a página 127. Página 127. Abra aí o seu livro na página 127 aqui. Para responder essa questão da página 127. Vamos lá? Observe o mapa a seguir e responda a questão. Esse mapa, ele traz a atividade extrativista, vegetal e mineral na região norte, no período de 2005 a 2011. Está mostrando aí alguns recursos minerais que são extraídos da natureza, como alumínio, chumbo, cobre, estanho, ferro, manganês, o nióbio, o níquel, o diamante e o ouro. E mostra algumas áreas onde são realizados o extrativismo vegetal, aí nessas áreas de verde mais claro. É onde é realizado o extrativismo vegetal. Né? Você pode observar aí no seu mapa, e está aqui na minha tela, o mapa está bem pequenininho, eu tirei uma foto do livro. Olha só. Então, ele está mostrando a distribuição do extrativismo mineral e do extrativismo vegetal que acontece aqui na região norte. Letra A pergunta assim: quais atividades estão representadas no mapa? Quais são as atividades que estão representadas aí no mapa, onde mostra esses tipos de extrativismo? Aí você pode falar o quê? Que é o extrativismo vegetal e o extrativismo mineral. São os dois tipos de atividade que estão sendo retratadas aqui no mapa, né? Mostradas aqui no mapa. E na letra B, quais são os recursos minerais explorados na região norte de acordo com o mapa? Aí nós podemos ver o alumínio, né? Você pode encontrar aqui na legenda, olha só a resposta. Aqui na legenda, você pode encontrar a resposta aqui com o nome de todos os recursos minerais que são extraídos aí da floresta amazônica. Deixa eu mostrar aqui na minha telinha. Você pode encontrar aqui e copiar todos esses nomes, tá bem? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Não precisa responder a questão C e nem a segunda questão aqui da página 127. Essa vai ser feita em sala de aula, junto com o seu professor, onde vocês irão discutir sobre alguns assuntos, né? Alguns assuntos sobre a região norte, sobre o crescimento da população e a prática de atividades econômicas, tá bem? Então, a nossa aula de hoje vai ficando por aqui. Eu deixo um super beijo para vocês. Tchau, tchau e fiquem com Deus.